Então sejam muito bem-vindos, né? Hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre o livro de Apocalipse. Hoje nós vamos focar no capítulo 5 do livro, né? O capítulo 4 e o capítulo 5 é como se fosse uma unidade indissociável, ok? Do livro de Apocalipse. Nós vimos Apocalipse 4 na semana passada e hoje nós vamos ver Apocalipse 5, ok? Mas antes de nós começarmos, né, nossa leitura, nosso estudo, a gente vai começar, obviamente, com uma oração. Então, vamos orar. Querido Pai de amor que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, porque tua graça, tua misericórdia se renova sobre nós. Muito obrigada, Pai, porque o teu Santo Espírito concedeu sabedoria, entendimento aos profetas, porque tu concedestes essas visões a João e hoje nós temos a oportunidade de, com o teu Santo Espírito, abrir a tua palavra e termos entendimento sobre estas coisas. Que o teu Santo Espírito continue iluminando as nossas mentes e nos mostrando todas as coisas que devemos aprender e guardar em nossos corações. Obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. Na aula passada, a gente viu o capítulo 4, né? Então no capítulo 4 é uma visão unida com o capítulo 5, e o capítulo 4 ele começa com João ouvindo aqui, sobe para aqui. E aí, João, ao ouvir isso, ele se acha em espírito, quer dizer que ele estava numa visão, ele não estava de forma corpórea no céu, mas ele se acha em espírito, observando uma cena que se passa no céu, no santuário celestial, ok? Ele vê uma porta aberta no céu e aí a gente, lendo as passagens que a gente leu a semana passada, a gente começa a entender que o que João está vendo é realmente assim o QG central, né, do reino do trono de Deus lá no santuário celestial. E na aula passada, a gente também viu quem eram os personagens que estavam ali. Então, a gente tem aquele que está sentado no meio do trono, que com todas as coisas que nós entendemos é Deus o Pai, é a figura de Deus o Pai, que João não tenta descrever. Nós vimos os 4 seres viventes que nós conseguimos identificar como querubins que já apareceram em visões de Ezequiel, por exemplo, né, lá no Antigo Testamento. E a gente vê personagens novos, que são os 24 anciões, que na semana passada nós conversamos também sobre todas as possibilidades de quem seriam esses personagens. E nós entendemos pelas características, por usar coroas de vencedores, que é a coroa Stéphanos, né, em grego, por usar vestiduras brancas, por depositarem suas coroas aos pés de Deus, a gente começa a entender que 24 anciões são a representação do povo de Deus Santo, que um dia vai estar no céu depositando também suas coroas diante do trono, ok? Se você não assistiu a aula passada e ficou com alguma dúvida disso, vale a pena assistir. Hoje, quando nós terminarmos a aula, vou colocar o material de PDF da aula, então você pode pegar todas as passagens, né, e conferir. E também, se quiser assistir a aula, também vale a pena para você entender. E aí o capítulo 4, ele terminou e a gente começa então o capítulo 5. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. O capítulo 5, o capítulo 4, eu coloquei para vocês como sendo uma cena de adoração no céu, ok? No capítulo 5, a gente tem um evento muito especial acontecendo. Não é um evento
do dia a dia. É um evento que foi um acontecimento único. Então, ele não é um evento ordinário, ele foi um evento extraordinário, entendeu? Nesse sentido da palavra, de que não é uma coisa que acontece todo dia, é uma coisa que aconteceu num determinado momento e repercutiu para o resto da história. Então, é isso que a gente vai ver no capítulo 5. E aí, este evento a gente entende como sendo a entronização de Cristo. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos ler o capítulo 5 e depois a gente vai trabalhar com parte por parte, ok? Então, eu vou ler o capítulo 5 para vocês e ele diz assim: olha, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem o céu. Só um minutinho, gente. Opa, pronto, deu certo. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incensos, que são as orações dos santos. Então, a gente está no capítulo 5, vamos entrar agora no verso 9. E diz assim, olha: e entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Verso 11: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a glória e a honra e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. É uma cena extraordinária, né, gente? É a continuação de Apocalipse 4, tá? Então, o que que a gente está vendo? A gente está vendo em Apocalipse 4, João é chamado para subir ao céu. Ele chega, ele vê aquele que está sentado no meio do trono, ok? Não tem uma descrição, só tem uma descrição do brilho deste ser que está lá sendo adorado. Ele vê os 4 seres viventes, ele vê 24 anciãos. Essa é a cena que ele vê. E ele vê
esses 28 seres que foram descritos aqui, adorando aquele que está sentado no meio do trono, adorando ele porque ele é o criador de todas as coisas, ok? Então foi essa cena que a gente viu no capítulo 4. No capítulo 5, são introduzidos novos elementos para a gente. Então a gente já vê logo no verso 1 que aquele que está sentado no meio do trono, ele está segurando uma coisa na mão, ok? E aí a gente começa a ganhar corpo no capítulo 5, tá? É muito importante que toda a linguagem desse capítulo aqui, gente, o contexto, são referências, tá? Linguísticas, referências linguísticas das profecias do Antigo Testamento, a vinda do rei davídico, o futuro rei ideal, né? Aquela coisa de mão direita, raiz de Davi, leão da tribo de Judá, são todos os termos de linguagem profética que são empregados lá no Antigo Testamento para dizer que um dia um rei viria a reinar, ok? Então a pessoa fala assim, Ellen, mas será que não é um pouco demais a gente dizer que isso aqui é um rito de entronização? Então vamos ler lá em 2 Reis 11:12, um versículo que trata resumidamente da entronização de um rei, ok? E ver como que acontecia essa entronização, para a gente ver se esses elementos estão presentes aqui no capítulo 5 de Apocalipse. Vamos lembrar, Apocalipse é um livro profético de linguagem simbólica. Então, a gente está tentando observar termos dessa linguagem simbólica para ver se ela tem elementos que me remontem a coisas que realmente aconteceram, a coisas que foram reais, porque aí eu vou conseguir começar a desvendar, né, o que João está vendo ali, ok? Então, segundo Reis, verso 11 e 12, a gente tem, se você ler a partir do verso 4 de Apocalipse 11, você vai ver que o que está acontecendo aqui é a coroação do rei Joás, ok? Aquele rei que foi ungido e foi feito rei com apenas 7 anos de idade, ok? Então, Joiada, verso 12, fez sair o filho do rei, pôs-lhe a coroa e lhe deu o livro do testemunho. Eles o constituíram rei e o ungiram e bateram palmas e gritaram: Viva o rei! Ok? Resumidamente, como era o rito de entronização de um rei judeu, israelita no Antigo Testamento? Como é que essa coroação era feita, tá? Então é assim. A primeira coisa que acontecia é que ele, lá na frente do templo, ele era coroado rei, ok? Então, depois que o templo foi construído por Salomão, então o rei judeu era coroado ali na frente do templo, tá? Aí, aquele cortejo se seguia até o Palácio Real, tá? E ele era entronizado e ele era ungido pelo sacerdote, ok? E uma coisa muito importante que a gente vai ler à frente é que todo rei entronizado, ele recebia uma cópia do livro da lei. E ele tinha que fazer uma cópia daquele livro para ele mesmo, e todos os anos ele deveria ler pelo menos uma vez aquele livro, ok? Então era esse o rito da coroação. Então a gente vê aqui Joás, ele colocam a coroa nele, é entregue para ele o livro do testemunho, que aí, como o livro do testemunho aqui, a gente entende que provavelmente, gente, era uma cópia do livro de Deuteronômio. Lembra que o livro de Deuteronômio é uma narrativa de Moisés, que foi, obviamente, né, depois colocada por escrito,
de um resumo, né, de todas as leis, de tudo. Então, aqui provavelmente era isso que a gente tinha. E aí ele recebe esse livro do testemunho e ele é ungido, e aí eles batem palmas e gritam viva o rei, ok? Então é isso que a gente vê acontecendo. Então, se a gente pensa que o capítulo 5 é a entronização de Cristo, quando essa entronização teria acontecido? Será que o que João está vendo é uma cena futura? Ou João está vendo no momento do capítulo 5 algo que aconteceu? Então é isso que a gente vai ver e a gente vai agora ler passagens da Bíblia que vão dar pra gente, tá? A ideia de se isso aqui já tinha acontecido ou não. Então a gente vai lá para Atos. Atos 2, porque a gente pensa assim, Apocalipse é um livro que revela o futuro. Verdade? Em termos, porque Apocalipse também apresenta aqui elementos pra gente, então, de coisas do passado. Vamos lá para Atos 2, verso 32 a 36. Atos 2, verso 32 a 36. Diz assim: isso aqui, gente, é parte do discurso de Pedro, ok? É o discurso de Pedro. Ele está fazendo depois do derramamento do Espírito Santo, tá? E aí Pedro está falando, e aí lembra que lá no início de Atos 2, quando eles começam a falar em línguas, ele recebe, começam a ouvir murmurinhos, eles estão bêbados, por que que esses homens estão fazendo isso, né, e tal. E aí Pedro começa a dizer, não, isso aqui que vocês estão vendo não são pessoas embriagadas. Isso aqui são pessoas que receberam o Espírito Santo. E aí, já lá no fim do capítulo, no verso 32, ele tá falando de toda a história de Jesus. Pedro, ele faz um apanhado geral do Antigo Testamento, né, de como os antepassados foram guiados por Deus, como eles receberam mensagens dos profetas e que finalmente Cristo tinha vindo à Terra. E aqui ele está chegando no fim do discurso dele e ele começa dizendo: a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, Pedro está dizendo para aquela imensa multidão que aquele Jesus que eles tinham crucificado 50 dias antes, mais ou menos, ok? 52 dias antes, aquele Jesus que eles tinham crucificado tinha ressuscitado e ele tinha agora sido entronizado à destra, ou seja, à mão direita de Deus. Vamos ver outro escritor do Antigo Testamento falando sobre isso também. Tá lá em Efésios 1, verso 20 e 22, 20 a 22. É Paulo falando, né, para a igreja de Éfeso, tá? E ele tá falando assim: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja.
Vamos ler o verso 23, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, Paulo aqui está dizendo também que Cristo só foi coroado depois que ele morreu, ressuscitou e aí ele foi sentar-se à direita. Então, o que a gente está entendendo é que quando Cristo veio à Terra, estando aqui, ele passou por essa prova, que seria a prova da morte, ele morreu, ressuscitou e ele realmente foi aprovado nisso, e aí ele finalmente recebeu este lugar de honra para sentar-se, né, à direita de Deus. Vamos lá em Hebreus 1, verso 3. Hebreus 1, verso 3. Eu fui errado, eu fui para Hebreus 3, verso 1. Hebreus 1, verso 3, que diz assim, olha. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Opa, eu tenho de novo, né? E a gente acredita que quem escreveu Hebreus foi o apóstolo Paulo. Eu tenho de novo Paulo dizendo que depois de ter purificado pecados, e quando é que isso foi feito? Isso foi feito na cruz, né? Pela morte na cruz e pela ressurreição, aí ele se assentou. E lá em Hebreus 10, verso 12, olha só o que Paulo repete. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, ok? Aí você fala assim, ok, Ellen, só que Jesus, ele morreu numa sexta-feira, ressuscitou no domingo. Ele fala para Maria no domingo de manhã que ela não podia detê-lo porque ele ainda não tinha subido ao céu. E depois ele aparece para mais de 500 pessoas, e isso é uma passagem de Paulo, tá, gente? Que eu acho que está em 1 Coríntios. Ele aparece para mais de 500 pessoas durante 40 dias. E aí ele aparece e ele inclusive deixa as pessoas tocarem nele. Então ele já dá a entender que lá naquele domingo, depois que ele falou com Maria, ele subiu ao céu. E aí ele volta em corpo, porque a gente sabe que Tomé tocou nele, a gente sabe que ele comeu peixe, né, lá na beira do mar, lembrar do capítulo final lá do livro de João, né? Então ele comeu peixe com os discípulos, ele volta em corpo, tá, gente? Não voltou como espírito. E ele volta em corpo porque a gente sabe lá de Atos 1 que quando ele tá subindo aos céus, os anjos falam assim: por que vocês estão tristes? Esse mesmo que vocês estão vendo subir, ele vai descer desse jeito. E aí então Jesus subiu. Só que o Pentecostes não acontece então depois desses 40 dias. O Pentecostes não aconteceu naquele domingo da ressurreição de Jesus. O Pentecostes ele só acontece 10 dias depois, quando os discípulos, e ali a gente tem ali umas cento e poucas pessoas, que em Atos 1 conta pra gente, eles estão num sinédrio orando, eles estão numa sala orando, e aí acontece o Pentecostes, ok? E aí eu tô colocando o capítulo 5 de Apocalipse, então 50 dias depois da ressurreição, e eu ainda não dei elementos para vocês. O que a gente já sabe por essas passagens que a gente leu é que, o que a gente já sabe é que Jesus realmente só foi entronizado depois de ter sido ressuscitado. João está escrevendo isso, João está escrevendo Apocalipse mais ou menos lá no ano 92, 93, né? 93, 94 depois de Cristo, ou seja, já 60 anos depois. Então, João está escrevendo essa passagem do capítulo 5, isso é passado, é um passado para ele. Mas nós ainda vamos atentar para o fato que mostra para gente
que provavelmente essa coroação de Jesus acontece no exato momento em que acontece o Pentecostes na Terra, ok? Então a gente ainda vai ver isso. Então, aqui no capítulo 5 de Apocalipse, foi introduzido para a gente um elemento novo, que é esse livro selado. Então, algumas passagens vão chamar de rolo, algumas passagens vão chamar de livro, ok? No grego, a palavra aqui é biblion, ok? Biblion, tá? É um documento escrito, ok? Então, esse é o termo aqui. Biblion quer dizer livro, tá? Pode ser também um diminutivo de livro, ok? Pequeno livro, ou rolo, ou documento, tá bom? Então, ele é um rolo ou um livro selado. Eu peguei aqui duas figuras de como um documento poderia ser selado naquela época de João. Então, gente, vamos entender como é que era. No caso aqui, João diz que ele está escrito por dentro e por fora, tá? Então, parece um negócio assim. E aí, o que que acontece? O livro selado, ele era selado o seguinte, a gente vê muito filme, né, série de reis e rainhas, eles normalmente têm um documento, né, uma página de papel na frente deles, e eles colocam a cera no fim aqui do documento, e aí eles carimbam com o anel deles, ok? Só que na época de Jesus, os livros, eles eram, na verdade, a grande maioria deles, né, praticamente todos, eram em formato de rolo. Ou você tinha papiros, que era aquilo feito daquele vegetal lá do Egito, ou você tinha o pergaminho, ok? Que era já feito já de couro, né, de animais. Eles limpavam, lixavam, faziam um negócio bem fininho e aquilo podia ser escrito com tinta, ok? Então era isso que eles tinham. E aí você tinha aqueles negócios e aí não era comum se fazerem cortes de páginas. O que eles faziam era eles escreviam aquilo tudo, depois enrolavam e tal. Quando o documento era importante, eles fechavam com uma cordinha, davam um laço e em cima daquele laço ou daquele nozinho, eles pingavam cera e em cima daquela cera eles punham ali um sinete, um anel, alguma coisa. Quanto mais selos tinha um documento, mais importante que ele era. Mais importante ele era, mais secreto ele era, ok? Outra coisa, às vezes os selos eram de pessoas diferentes. Então vamos supor que 4, 5, 7 reis resolvem fazer um acordo e todos eles querem dar autenticidade de aquele acordo. Então todos eles, cada um vai carimbar com o seu devido anel, ok? E aí, teoricamente, aquele documento ele só pode ser aberto com a anuência de todos os que selaram ele. Então existia isso também naquela época. Mas aqui tem uma coisa interessante, que é o seguinte: esse rolo ele está escrito por dentro e por fora, e isso não era algo comum daquela época. Eles não aproveitavam o outro lado, normalmente, ok? A gente tem, inclusive, eu encontrei relatos de que naquela época, poucas vezes se tem o que eles chamam de documentos duplos, que eram documentos escritos por dentro e por fora, ok? Mas na Bíblia, a gente tem dois relatos de coisas lá no Antigo Testamento que foram escritos da frente e de trás. Então a gente vai ler esses documentos que foram escritos tanto à frente quanto atrás. O primeiro tá lá em Êxodo 32, documento antigo, né, gente? Vamos ver que documento é esse. Êxodo 32, verso 15 e 16, tá? Então vamos lá. Voltando-se, desceu Moisés do monte com as duas tábuas do testemunho nas mãos,
tábuas escritas de ambos os lados, e de um lado e do outro estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus, esculpida, não, eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas. Então aqui a gente costuma ver uma representação das tábuas do testemunho, das tábuas da lei, aquelas peças de pedra, e a gente tem, na verdade, sempre a representação de escrito assim, os primeiros 4 mandamentos de um ladinho e os outros 6 do outro lado. Só que aqui está dizendo que Moisés desceu com 2 tábuas de pedra, e essas tábuas de pedra, elas estavam escritas de ambos os lados, da frente e de trás. Aqui não fala por dentro e por fora, porque não é algo que podia ser enrolado, mas é algo que está escrito frente e verso, ok? Então, a gente já tem nosso primeiro documento escrito frente e verso, escrito pelo próprio Deus, tá? E a gente tem também lá no livro de Ezequiel. Então, vamos ver no livro de Ezequiel outra passagem que mostra alguma coisa que foi escrita de ambos os lados, tá? Ezequiel, ele tá vendo assim, visão do rolo de um livro. Lá no verso 8, a gente tem esse títulozinho aqui no Almeida Revista Atualizada. E ele diz assim, eu vou ler a partir do verso 8, porque diz assim, tu, ó filho do homem, homem com letra minúscula, tá, gente? Porque quando é filho do homem, tudo com letra minúscula, é um homem. E quando é filho com letra maiúscula do homem, tá falando de Jesus. Então tá dizendo assim, tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insurjas como a causa rebelde. Abra a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora. E nele estavam escritos lamentações, suspiros e ais. Opa, então a gente tem aqui uma coisa interessante. Ezequiel, primeiro, ele recebe uma mensagem que ele não pode se rebelar como o restante daquela casa. Ele é convidado a comer um livro, ok? Um rolo, e esse rolo estava escrito por dentro e por fora. Claro que a gente sabe que comer é uma linguagem figurativa para você realmente absorver o conteúdo daquele documento, daquele livro, né? A gente ainda fala até hoje, por exemplo, de um livro que a gente gostou muito, a gente fala assim, nossa, eu devorei aquele livro. Isso é uma coisa que a gente fala, está presente também na língua portuguesa. A gente fala também de comida, nossa, eu comi com os olhos, quer dizer, nossa, tava maravilhoso e eu, né, é aquela coisa realmente de você ter aquele ímpeto. Então a gente tem aqui, já no Antigo Testamento, ok, documentos, ok, que eram escritos de trás, né, frente e costa, ok, frente e verso. E a gente vê que ele era selado com 7 selos. Vamos lembrar o número 7 que a gente está vendo desde o capítulo 1 de Apocalipse. 7, totalidade, plenitude. Então, 7, totalidade e plenitude. E selos. Selo é autenticidade, valor, autoridade, ratificação e proteção de um documento, ok? Romper os selos era o pré-requisito para que eu pudesse ler o documento, para que eu pudesse saber o que tinha dentro, ok? Então, essa é uma coisa que a gente sabe. Aquele documento, por mais que eu pudesse ler algumas palavrinhas ali do lado de fora, eu não teria como saber o conteúdo, né, daquele rolo, se eu não realmente desatar todos os selos. E o Antenor escreveu aqui que
O fato de serem 7 estava dizendo, né, que o conteúdo realmente daquele rolo era algo muito importante. E é isso mesmo. 7 realmente indicava que eu tinha ali, eu estava autentificando algo de muito valor e que era algo que estava ali protegido por aqueles selos, ok? E aí, a grande pergunta, e aí eu vou dizer para vocês que a gente não tem uma resposta final, mas a gente tem uma ideia, ok? O que era aquele livro? O que era? Qual era o conteúdo do livro? Tem gente que acha, e a gente vai começar na próxima aula, a estudar os selos, né? Os 7 selos. A gente vai começar na próxima aula a estudar os 7 selos. Tem gente que acha que o selo é o conteúdo do livro. E não é, gente. O selo eu só tô quebrando para ver o que tem dentro. O selo não tá me contando o conteúdo do livro. Eu só tô abrindo um por um para ver o que tem dentro. E aí tem essa discussão. O que seria? Vamos ler lá em Deuteronômio 17. A gente leu lá em 2 Reis a coroação do rei Joás, gente. E foi basicamente uma cena como essa que a gente vê representada aqui nessa figurinha. A gente tem o sumo sacerdote Joiada. Você vê que ele entrega, né, na mão direita de Joás um rolo, que era o rolo do testemunho, o rolo da lei, e aí ele coroa, né? Lá em Deuteronômio 17, você tem Moisés, tá? Dizendo como que seria a coroação dos reis, porque Deus previu que um dia o povo ia querer rei. Não era da vontade dele, mas ele previu que isso aconteceria e ele já deixou leis que deveriam ser seguidas se isso acontecesse. Então, olha só, verso 18 de Deuteronômio 17. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro do que está diante dos levitas sacerdotes. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida. Olha só, gente. Eu tinha dito que era uma vez por ano, né? Não é? Todos os dias da sua vida. Cadê onde eu estava? Para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei e estes estatutos para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve acima dos seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda, de sorte que se prolongue os seus dias no seu reino, ele e os seus filhos no meio de Israel. Ou seja, o rei ele tinha uma obrigação, que era ler esse livro do testemunho. Então, o sumo sacerdote entregava para ele uma cópia e ele deveria fazer para si uma cópia, porque eles já sabiam que quando você escreve, você grava mais, e ele deveria ler, ok? E todos os dias ele deveria. Aí já é uma prescrição da rotina, talvez matinal, né, do rei, de tendo que ler todos os dias, né, o livro da lei. E aí a gente tem aqui como acontecia essa subida ao trono. Então, o que poderia ser este livro, né? O livro que João vê. Nós vimos aqui nesse slide passado que nós temos duas coisas que estão escritas por dentro e por fora lá no Antigo Testamento. E essas duas coisas, gente, essas são as duas únicas passagens onde se tem documentos escritos por dentro e por fora do Antigo Testamento. Um deles é a Lei de Deus e o outro é um documento profético que foi dado a Ezequiel, dizendo lamentações e ais sobre a casa de Israel. Ou seja, eu tenho revelação profética sendo dada a Ezequiel num rolo escrito por dentro e por fora. Então, o autor do livro Revelações do Apocalipse, que é o Ranko Stefanovic, ele sugere que esse livro que está ali escrito, ele seria um contexto geral da lei e dos profetas,
tá? Simbolizando o quê? O pacto de Deus com seu povo, a promessa de Deus para a salvação. De qualquer maneira, era um documento importantíssimo, né? Um documento super importante e que João, a gente vai ver agora, né, em seguida, João fica desesperado quando ele vê que não tem ninguém que possa abrir. Ou seja, é como se não tendo ninguém para abrir, isso aqui tá tudo acabado, tá? O Antenor aqui colocou pra gente que selos, né, seria quando Deus geralmente revelando ou efetuando um juízo, coisa importante, auxílio, né? E aí agora ele começa a entender a angústia de João ao chorar porque ele não vê ninguém digno ali. Eu gosto de pensar nesse livro como sendo realmente a continuidade da aliança, né? O pacto de Deus que teria continuidade através do que estava ali naquele livro. E se não tem ninguém para abrir os selos, quer dizer que esse pacto, então, não teria ninguém, porque normalmente os grandes reis, eles escreviam seus pactos em livros e selavam com vários selos. E aí aqui eu gosto de pensar que se não tem ninguém para abrir, então aquele pacto ele não pode ser executado, ok? Porque se eu não tenho como abrir, eu não tenho as partes, né, para abrir, então eu não tenho como executar. Então a gente tem aí alguns pensamentos, tá, gente? Vocês vão ver outros autores escrevendo sobre Apocalipse, dando outras ideias sobre esse conteúdo. Não tem problema, desde que ele apresente para vocês algumas passagens bíblicas que possam sugerir isso, ok? O que eu tô falando para vocês não é uma interpretação final, é uma sugestão de interpretação, ok? Porque, na verdade, o conteúdo, você vai ver que a gente vai terminar de estudar o livro de Apocalipse, você vai ver que a gente não consegue saber o conteúdo do livro, assim, depois ele não é mencionado, tá bom? E aí vem a pergunta, né? Aí no verso 2, vamos ler do verso 2 ao verso 4, que João vê um anjo bem forte proclamando em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Olha o desespero do João. Aquele que está sentado no meio do trono tem um documento importantíssimo da mão. E aí um anjo forte diz: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? E João olha e não tem ninguém que é digno. E aí bate o desespero em João, tá? Então, o centro do capítulo 5, gente, não é o conteúdo do livro, ok? É sim quem é que é digno de abrir o livro, tá? Ele é um livro completamente, perfeitamente selados, ele tem 7 selos. E aí, por ter 7 selos e ele tá totalmente selado, você vê a total incapacidade que existe de qualquer criatura de abrir esses selos. Então, não é achado ninguém que seja digno, né, e capaz de abrir o livro, tá? Essa coisa aqui do digno, ela é introduzida pra gente lá pelo versículo 11 de Apocalipse 4. Porque em Apocalipse 4 é apresentado alguém que é digno, que está falando daquele que está sentado no meio do trono. Tu és digno, Senhor Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Então, no capítulo 4, de todo mundo que está ali, o único que é digno é Deus. Mas ele tá com aquele rolo ali na mão dele direita, fazendo menção de que ele ia entregar para outra pessoa. Ou seja, é como se ele tivesse selado e alguém fosse abrir. E aí João se desespera. Então, por que João se desespera? Porque não é encontrado ninguém capaz de abrir.
E ele sabe que o conteúdo daquele livro, gente, é crucial para o restante da história humana, para quem sabe aí realmente para a história da salvação. E aí bate realmente o desespero para João, tá bom? Então a gente vê no verso 2 a verso 4 o porquê. E aí João ouve, alguém fala com João, né? Verso 5 de Apocalipse 5, verso 5. João tá lá chorando, soluçando, porque não tinha ninguém digno nem de olhar para o livro, tá? E no verso 5, um dos anciãos, tinha 24, um dos anciãos diz para João assim: ele disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. E ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então, gente, o alívio veio, porque assim, a Bíblia, ela tem sempre uma mensagem de conforto e de segurança. Quando bateu o desespero em João, né, ele já ouve uma mensagem dizendo: não chores, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, e veja bem, você tá ouvindo, tá? Você tá ouvindo e alguém fala assim, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. O que você imagina, gente? Um leão imenso, imponente, o rei das selvas. Só que no verso 6, quando João olha, quando ele vê a figura que está sendo descrita como leão, o que ele vê? Ele vê um cordeiro em pé, como tendo sido morto. Prestem atenção nessa dupla que está acontecendo aqui no capítulo 5. João ouve algo e depois ele vê algo. E o que ele vê é um pouco diferente daquilo que ele ouve. A gente sempre vai ver essa dupla no livro do Apocalipse e isso vai fazer com que a gente, inclusive, entenda outros contextos proféticos, ok? Antenor tá dizendo aqui pra gente que as profecias tendem a crescer em informação. É verdade, a cada passo que você tá sendo revelado, né? E ele falou aqui que tem um teólogo que diz que o significado de que o leão só reina porque um dia ele foi cordeiro. Isso aqui, gente, é realmente a grande chave aqui desses versículos. Então, olha só, João viu os títulos que eram dados para aquele que se assentaria no trono davídico, né? O trono, né, do rei ideal que viria a reinar sobre a casa de Davi, que é leão da tribo de Judá e raiz de Davi. E quando ele olha, ele vê um cordeiro ferido de morte. Esse cordeiro, ele estava como tendo sido morto. Ele carregava no corpo dele marcas de morte, né? De ferimentos. E aí a gente começa a entender que a vitória na cruz foi que tornou Cristo digno de abrir o livro do pacto, né? Que os reis terrenos, eles tinham se tornado indignos. Então, quando um rei terreno, um rei israelita, um rei judeu, ele subia ao trono, ele recebia um rolo de um livro que ele podia copiar e que ele podia ler todos os livros. Mas os homens se fizeram indignos disso. Mas um dia viria um rei que iria reinar e ele sim teria dignidade suficiente para abrir o rolo, para abrir o livro e para desatar os selos, tá? Vamos ver lá em Jeremias fazendo a promessa desse rei. Jeremias 23, versos 5 e 6.
Olha a promessa que é feita para Jeremias, hein, gente? Lembrando que Jeremias está escrevendo num contexto de promessa de que vai ter o cativeiro babilônico, tá? Então tem o cativeiro babilônico, eles são levados cativos para a Babilônia durante 70 anos e depois que eles retornam, não tem mais rei em Israel, tá? Os reis acabaram ali na terceira invasão de Nabucodonosor no ano 587. Não tenho certeza. Se é 586 ou 586. No ano 586, ok? E aí Jeremias está recebendo a promessa. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. E renovo na minha Bíblia, gente, não sei se na Bíblia de vocês, está escrito com letra maiúscula. E rei que é, reinará e agirá sabiamente e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. Será este o seu nome com que será chamado Senhor, justiça nossa. Então, um renovo que viria, essa promessa feita por Jeremias, por Ezequiel, por Isaías, ela está se cumprindo aqui no capítulo 5, né, de Apocalipse. Então vamos seguir. A gente acabou de ler no verso 6, talvez seja o verso de Apocalipse 5 que dá mais agonia na gente, porque a gente vê um cordeiro, né, como tendo sido morto, tá? E esse cordeiro, ele tinha 7 chifres e 7 olhos, ok? Então vamos lá. 7 chifres e 7 olhos. Então, primeiro, 7, gente, totalidade, né? Plenitude, perfeição. Então, se eu tenho chifre, chifre em profecia, em linguagem profética, sempre quer dizer poder. Sempre decora isso. Então, tanto lá em Daniel quanto em Apocalipse, a gente tem chifre como símbolo de poder, de autoridade. Então, se eu tenho 7, eu tenho onipotência, eu tenho todo o poder, eu tenho plenitude de poder. Então, esse cordeiro, ele pode todas as coisas, ok? É um poder divino, é a soberania do cordeiro que está sendo dita aí pra gente. Outra coisa que esse cordeiro tem, ele tem 7 olhos. Então, se eu tenho, desculpa pelo Tomás, ele acha que ele pode aparecer. Se eu tenho, então, 7 olhos, plenitude de visão, esse cordeiro, ele também vê todas as coisas, ok? Então, ele tem onisciência, ele pode ler o livro. E a gente tem esses 7 espíritos, tá? Que aí esses 7 espíritos são enviados por toda a terra. Olha que coisa interessante que a gente está vendo aqui. Peraí, eu tenho então total poder, total visão das coisas e eu tenho uma totalidade do espírito que está sendo enviado à Terra. Quando foi que o Espírito Santo foi enviado à Terra numa plenitude de poder que nunca tinha sido vista antes? É isso que a gente vai responder, né, gente? Vamos lá. João 7, 39. Gente, alguém pode ler para mim que eu preciso beber uma água? Alguém pode abrir o microfone e ler? João 7, 39, depois Atos 2, de 1 a 4. João 7,39. Isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado.
Obrigada. Então, olha só. Jesus fez a promessa do Espírito que viria, mas eles não tinham recebido esse Espírito porque Jesus ainda não tinha sido glorificado, ok? Vamos ler lá então Atos 2, de 1 a 4. Posso ler, por favor? Tá, por Ao favor. dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Verso 32 e 33 também de Atos 2. Verso Antenor? Oi. O verso 32 e o 33 de Atos 2. Por Já favor. dos dois. Tá bom, eu me perdi aqui. Eu fui Tá, atrás do tá capítulo bom. 32, não tem. Então vamos lá. Atos 2, Isso, 32 ao. 32 e 30, 32 e 33. Ok, então 32. Deus ressuscitou esse Jesus e disso todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma: disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita. Obrigada, Antenor, muito obrigada. Gente, vocês estão vendo que o verso 6 de Apocalipse 5 é ele que nos dá a base para nós entendermos que a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes aconteceu no momento em que Jesus era entronizado e recebia o livro, em que ele era digno de desatar ali os selos e abrir o livro. Você percebe no verso 6, olha só, o fim do verso 6, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Lá no capítulo 4, você vê 7 chamas em frente ao trono, que são 7 Espíritos de Deus, mas ele está diante do trono. No capítulo 5, é a primeira vez que é mencionado que esse Espírito é enviado por toda a terra. Então, aqui eu tenho os claros elementos para entender que o que aconteceu no dia de Pentecostes aqui na terra, lá em Jerusalém com os discípulos, foi a manifestação terrena do que estava acontecendo no céu no dia que Jesus foi entronizado. E aí, quando a gente pensa nisso, aí você fala assim, mas Ellen, Jesus já tinha subido, assim, né, definitivamente, 10 dias antes, ok? 10 dias antes Jesus tinha subido. Por que que isso só acontece, então, no dia de Pentecostes, tá? Então, a gente tem que lembrar que isso na cabeça de João, gente, faz muito sentido. Muito sentido. Porque, primeiro, a coroação de um rei, ela não se dá no exato dia em que, por exemplo, o pai desse rei morre, né? A gente vê isso, né? Quem já assistiu aí The Crown, né? Pelo menos a primeira temporada, quem já assistiu qualquer filme aí de rei, o que que acontece? No exato momento em que um rei morre, os servos que estão diante ali, né, do filho ou da filha daquele rei, eles se curvam e eles dizem vive o rei, mas não foi coroado. Semanas depois e muitas vezes meses depois é marcada a cerimônia da coroação. Por que que a gente não pode também entender que no céu aconteceu toda uma preparação para essa coroação? Deus precisa disso?
Não precisa de preparo nenhum para essa cerimônia. Mas isso mostra mais ainda a misericórdia de Deus, por quê? Porque ele torna mais didático para a gente entender o que estava acontecendo, porque isso tem semelhança com fatos que acontecem na Terra, tá, gente? Então, no verso 6 de Apocalipse 5, a gente tem esses elementos para entender que o que estava acontecendo lá em Apocalipse 5 era a entronização de Jesus, que tinha também ali que era o que estava acontecendo no céu quando os discípulos receberam o Espírito Santo. E aí você imagina João vendo essa cena que 60 anos antes, mais ou menos, ele presenciou a repercussão dessa cena na Terra. Gente, no dia de Pentecostes, João foi um dos que falou em línguas. E agora ele vendo essa cena, você imagina assim a alegria, né, de João vendo isso. O verso 7 é o ponto culminante do capítulo 5. Porque veja bem, no capítulo 5, a gente tem um início, vi um livro, ninguém é digno e tal. E aí no verso 7 vem ali: veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E aí o poder é transferido, o governo é transferido, a soberania é transferida. É claro, gente, que nós entendemos que Deus é um só, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, mas sempre que a Bíblia nos mostra algo, ela está, na verdade, tentando tornar o mais didático possível. A revelação de Deus, né? Eu até comentei com a minha classe ontem que é assim, que Deus sempre, sempre, gente, Deus precisa se diminuir muito para se revelar, porque nós jamais conseguiríamos entender a grandiosidade, não cabe no nosso cérebro. Mas quando a gente vê uma cena dessa, eu começo a entender, nossa, o filho veio, ele morre pelos meus pecados, ele sobe e ele recebe autoridade para reinar. Então, na nossa cabeça faz mais sentido. É claro que a gente sabe que Deus não precisa de nada disso, ok? Outra coisa também que a gente tem que entender é que a coroação de Jesus, ela se torna necessária no contexto do grande conflito. Antes de existir o grande conflito, antes de Satanás questionar a autoridade de Deus, o amor de Deus, a justiça de Deus, não tinha necessidade dessa cena. Por quê? Porque Deus era autoridade, pronto e acabou, e Jesus era um com ele, e o Espírito Santo era um com ele. Só que quando vem Lúcifer, questiona tudo isso, e aí ele planta essa dúvida no universo, aí sim eu torno necessário que Deus prove, né? Olha só, o Criador de todas as coisas, o ser onipotente, né, onisciente, onipresente, tendo que provar que ele é digno de algo. E na cruz foi que Jesus provou que Deus é 100% amor e 100% justiça. Ele é 100% justiça porque o preço do pecado foi satisfeito. Foi pago o preço do pecado na cruz. E ele é amor porque Jesus morreu por nós, ele não morreu por ele. Ok? Então aí a gente vê o momento em que Jesus se torna o governante do universo, tá? E aí, vamos ler agora os versos finais. Eu vou pedir para alguém ler, né? Porque vocês estão cansados da minha voz. Vamos ler os versos finais, que agora é o seguinte: Jesus toma o livro, o rolo, ele ainda não abriu, tá, gente? Ele só pegou da mão direita, né? Ele pegou da mão direita daquele que está sentado no trono, e isso irrompe um grande coro. E isso lembra a coroação do rei Joás, quando ele pega o rolo que está na mão do sumo sacerdote e é colocada a coroa nele, o que que irrompe lá? Um coro dizendo viva o rei. E aqui também a gente vai ver um coro acontecendo. Alguém pode ler? Estão me ouvindo?
Bem baixinho. É, Agora tá melhor. Agora tá ótimo. será? Verso Tá bom, 8 até o 14, tá bom? tá bem. Quando o cordeiro recebeu o livro, os 4 seres vivos e os 24 anciãos se prostraram diante dele. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo santo, e entoavam um cântico novo com essas palavras: Tu és digno de receber o livro, abrir os selos e lê-lo, pois foste sacrificado e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Tu fizeste delas um reino de sacerdotes para nosso Deus, e elas reinarão sobre a terra. Então olhei novamente e ouvi as vozes de milhares e milhões de anjos ao redor do trono, e também dos seres vivos e dos anciãos. Cantavam com forte voz: Digno é o Cordeiro que foi sacrificado de receber poder e riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas no céu, na terra, debaixo da terra e no mar cantarem: Louvor e honra, glória e poder pertence àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro para todo sempre. E os 4 seres vivos disseram: Amém. E os 24 anciões se prostraram e adoraram. Muito obrigada, Ellen. Obrigada. Gente, essa cena é uma cena assim, belíssima, né? Você vê que Jesus pega o livro e automaticamente vem um canto e você vê o que que torna Cristo digno. Digno ele é de abrir os selos, né, e de ler o livro, porque ele foi morto e com o sangue dele ele comprou, né, aqueles que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Gente, isso é maravilhoso. Então, com o sangue dele, ele comprou pessoas que reinarão com eles. E aí é muito interessante, porque a partir do verso 11, gente, nós temos uma cena nova. Porque olha só, você tem uma cena introduzida no verso 1. Vi na mão direita, então você tem uma cena se desenrolando. E aí no verso 2 você tem uma outra cena, um anjo falando que ninguém tinha sido achado digno. No verso 5 você tem ouvindo, né? Ele ouve algo. E no verso 6 você tem uma outra cena sendo introduzida. Então eu vi aquele que estava sentado, não, e aí ele vê o cordeiro, tá? Quando ele vê toda essa cena do cordeiro pegando, né, Jesus pegando o livro e sendo digno de desatar os selos, você vê que o cântico começa, mas parece que esse cântico ele termina no verso 10, tá? E aí no verso 11 você vê João vendo e ouvindo uma nova cena. E, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Para mim, a cena, a partir do verso 11, ela está no futuro, tá? Por que que eu digo que ela está no futuro? Porque a gente vê aqui, olha só, verso 13. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Quando é, gente, que todo ser e toda criatura vai dizer isso? Essa cena ainda não aconteceu. Então é como se João tivesse visto o que aconteceu no céu, lá naquele dia da coroação. E aí ele é transportado para uma cena futura, em que milhares de milhares e milhões de milhões de pessoas estão ao redor do trono, e anjos, e os anciãos, e os 4 seres viventes, e aí toda a criatura no céu, na terra e sobre a terra e debaixo da terra está dizendo que ele é digno. Então, para mim, e assim, eu realmente acredito que do verso 11 para frente a gente tem aí uma cena futura e não uma cena passada, ok? Uma cena em que João
viu realmente o que vai acontecer. Deixa eu só ver o que que tem aqui. O Antenor escreveu, né, no capítulo 4, Deus é exaltado porque ele é o Criador. No 5, vemos que ele é digno de adoração porque ele é redentor. Isso é perfeito, Antenor, essa sua colocação. Por quê? Porque a gente vai ver que essa questão de por que Deus é digno de adoração, ela perpassa todo o livro do Apocalipse. E a gente vai ver esses dois elementos se descortinando para a gente lá em Apocalipse 14 de novo, né? E a Andreina falando aqui que realmente é lindo, lindo mesmo. E assim, é uma cena maravilhosa. E eu, quando eu estava estudando o livro do Ranko Stefanovic, para poder pegar elementos para a gente fazer essa aula, eu li algumas frases dele que me deixaram tão marcadas que eu fiz questão de colocar essas frases aqui para a gente poder ler, tá? Essas frases que são frases dele do livro Revelação, tá? Revelation. Esse livro, como eu disse para vocês, ele só tem em espanhol e inglês. Ele ainda não tem uma versão em português, tá, gente? Então ele diz assim, olha: enquanto o leão mostra o que Cristo fez, entre parênteses, ele venceu, o cordeiro mostra como ele fez. Olha que interessante, aquilo que o Antenor tinha falado. Então, ele só pode ser o leão, o vencedor, o coroado, porque ele foi um cordeirinho. É a maneira como ele chega lá, tá? Outra coisa, em hebraico, gente, eles têm muito de contar uma história do fim e depois mostra como aquilo acontece. Entendeu? A gente vê muito isso. A gente vê isso, por exemplo, nos capítulos 7, 8 e 9 de Daniel. Então, no capítulo 7, a gente tem um rei coroado. No capítulo 8, a gente tem um sacerdote fazendo juízo. E no capítulo 9, a gente tem a profecia, né, da morte de Cristo. Então, eles partem realmente do resultado para a maneira como aquilo aconteceu. Então, João, quando ele ouve que o leão da tribo de Judá é digno, ele está vendo o resultado. Quando ele olha, ele vê que quem fez isso foi o cordeiro. E aí, a outra frase que eu peguei aqui é assim: com o ato simbólico de tomar o rolo selado, o destino de toda a humanidade é posto nas mãos de Cristo, segundo o decreto eterno de Deus. E aqui, gente, eu só posso dizer amém. Amém, porque o nosso destino está nas mãos de Cristo. Essa cena de coroação, gente, ela é o começo do fim. Ela é o começo do fim. E nós temos uma outra frase que diz assim: o povo de Deus não precisa temer o que vem sobre o mundo, porque o Senhor está no controle. E aí eu só posso dizer realmente amém e amém, amém, porque hoje nós sabemos que um dia, né, nós reinaremos, não pelos nossos méritos, mas porque Cristo comprou-nos, né, das mais diferentes tribos e línguas e povos. Ele comprou gente de toda a terra com seu sangue, com seu sacrifício na cruz. E o capítulo 5 de Apocalipse, assim, é um capítulo que para mim é extremamente apaixonante, é um dos meus capítulos preferidos do livro, porque ele realmente mostra uma cena belíssima. Tem algumas músicas que eu ouço e eu me lembro dessa cena. Obviamente, essas músicas foram compostas, né, tendo como imagem essa cena. E quando eu estava preparando a aula, eu me lembrei de várias delas. Então, assim, talvez você se lembre de algumas também, de músicas que falam que digno é o Cordeiro. E aí são músicas belíssimas e elas me fazem, quando eu canto essas músicas, gente, eu visualizo a cena de Apocalipse 5, né? Eu visualizo esse momento aqui que João descreve pra gente da melhor maneira que ele pôde. Então, que Deus nos abençoe a um dia
estar lá, né? Nessa cena que ele vê a partir do verso 11, nessa cena que ele vê toda a criatura louvando a Deus, porque só ele é digno de todas as coisas, né? A nossa esperança é um dia tá presente nessa cena, né? Vamos fazer uma oração, então, para a gente terminar. Querido Pai de amor que estás nos céus, muito obrigada, Senhor. Que cena maravilhosa João descreveu para nós. Que revelação imensa do teu amor, da tua bondade, do sacrifício que fizeste por nós, Pai. Tu que és o Cordeiro, que é digno, Pai, e que hoje é o leão da tribo de Judá, reinando sobre todo o universo. Infelizmente, Pai, aqui na terra, tu ainda não é conhecido de todos. Então ajuda-nos a proclamar o teu reino, para que um dia o teu reino venha e que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e na terra possa dizer que digno tu és. Obrigada por tudo, dê-nos uma boa semana, em nome de Jesus. Amém. Então, amém. Boa noite a todos.